Olá, eu sou Antônia Márcia Vale e este é o Agenda Econômica. Em 3 anos do governo Bolsonaro, a Petrobras já contabiliza 3 presidentes. Os 2 primeiros caíram porque os preços dos combustíveis subiram muito. Ao sair, afirmaram que não têm poder para reduzir os valores cobrados pela empresa. A Petrobras é uma empresa de capital misto, privado e público, dirigida por um conselho administrativo e tem um sistema de governança que limita os poderes de quem a comanda. Neste agenda, nós vamos entender melhor o que é governança, o que é compliance e outros termos tão falados ultimamente. Quem conversa com a gente é Luiz Marcati, sócio da consultoria Mesa Governança Corporativa. Luiz, muito obrigada pela sua presença aqui na Agenda Econômica. Olá, Antônia, prazer. Muito obrigado pelo convite. Luiz, a gente está aproveitando aí essa crise, mais essa mudança de presidente da Petrobras, para trazer a público alguns esclarecimentos e um pouco mais de conhecimento do que são esses termos, que são bastante comuns para quem está ligado ao mundo corporativo, mas para nós, cidadãos comuns, não são assim tão fáceis de entender. Vamos começar por governança. O que é a governança corporativa? A governança de uma empresa. E ela pode ser aplicada a outras instituições também? Governança corporativa, bom, a raiz do nome governança vem de governar, né? Então, na prática, é quem governa a empresa, quem exerce o poder de governar uma empresa. Em qualquer empresa, quem detém o maior poder para administrá-la são os sócios da empresa, não é? No caso de uma empresa, como é o caso da Petrobras, de capital aberto, que tem milhares, dezenas de milhares de sócios, não é? Que são acionistas que detêm participação no seu capital, a sociedade anônima nomeia um grupo de administradores para, em nome dos acionistas, tocar os negócios da empresa. Então, esta governança ela se compõe, então, além da Assembleia dos Acionistas, desse Conselho de Administração, que é um órgão colegiado que tem representatividade de membros distribuídos entre quem detém o capital da empresa, e eles é que são, na prática, o chefe do presidente da empresa, que é o executivo que comanda a operação. Tá, então, para a gente pegar aqui, centrar um pouco nesse nosso exemplo, que é a Petrobras, ela tem um conselho administrativo. Desse conselho administrativo participam os indicados pelos sócios, tanto majoritários quanto minoritários, e também indicados por outros segmentos, como os funcionários, né? Acho que os funcionários têm um representante. O sócio majoritário hoje não é mais o governo, mas o governo ainda tem um poder de decisão, né? O governo brasileiro tem uma parcela significativa das ações da Petrobras e tem um certo poder de decisão. Mas você tem sócios majoritários que são aqueles que estão que compraram ações da Petrobras na Bolsa de Valores, ou na brasileira, ou nas bolsas internacionais, como a de Nova York. Por que é sempre o presidente da República do Brasil que indica, no fim das contas, o presidente da Petrobras, já que ele não é hoje mais o sócio majoritário? Não, é que na prática o governo federal continua sendo o controlador da Petrobras, ou seja, é quem tem as ações com maior poder de voto na Assembleia. Tá? Então, o volume de votos que o governo federal tem, nenhum outro acionista tem. Por isso que ele continua sendo o controlador da companhia. E exatamente por ser o controlador da companhia e por ser uma empresa que é capital misto, ou seja, busca-se dizer que é de interesse nacional, de interesse da sociedade brasileira, o representante do governo federal, no caso o presidente da República, é que indica o presidente. Só que é um ritual, ele indica o nome do presidente, o nome desse presidente tem que ser apreciado e aprovado pelo Conselho de Administração. Como o governo federal é o controlador, ele detém a maior participação do capital votante da empresa, ele tem o maior número de conselheiros. Então, não se imagina que um nome indicado pelo presidente da República não seja aprovado no Conselho de Administração. Da mesma forma, cabe ao Conselho demitir o atual presidente da empresa. Então, o presidente da República indica que ele quer, como representante do sócio controlador,
ele quer a demissão, então vai para o Conselho e o Conselho acolhe a demanda do presidente da República. Não existe a possibilidade de um conselho administrativo de uma empresa, e aí a gente não está falando só da Petrobras, está falando de qualquer outra, ir contra a decisão, se posicionar contra a decisão do seu sócio majoritário? Tecnicamente, sim, porque na prática, cada conselheiro tem direito a um voto. Tá? Então, a Petrobras tem 11 conselheiros. Cada conselheiro votando, se der 6-5 contra a proposta do governo, o governo perderia. Só que como o governo indica a maioria, dificilmente os seus conselheiros vão votar contra uma demanda do presidente. Mas em qualquer empresa isso se dá da mesma forma, tá? Ou seja, se o conselho votar contra a demanda, mesmo que seja o principal acionista, a demanda estará rejeitada. Mas, tecnicamente, não é a mesma coisa do que acontece na prática. Né? Na prática. A regra é uma, a prática pode ser outra, né? Pode ser. E aí a gente entra na questão governança. Existe a regra e existe a prática. Por que o presidente da Petrobras e o presidente de uma outra empresa qualquer, a gente vai trabalhar com a Petrobras como exemplo, porque é uma coisa muito conhecida do cidadão brasileiro, é fundamental para a vida do cidadão brasileiro. Por que o presidente de uma empresa como essa, ele não pode fazer uma série de coisas, como, por exemplo, mudar a política de preços dos combustíveis? Falando da Petrobras, o presidente da Petrobras tem lá, as definições são todas formais, tá? Ou seja, os papéis, as responsabilidades, as alçadas são todas formais, né? Não tem nada que ele faça por vontade, por iniciativa, sem estar dentro das normas e sem estar dentro do que é definido pelo Conselho de Administração, que é o seu superior. E a política de preços de uma empresa como a Petrobras, na prática, ela é resultante se essa empresa terá lucro ou prejuízo no fim do ano. Porque, apesar do Brasil ter uma alta produção de petróleo, o preço do petróleo, por ser uma commodity, é um preço internacional. Mas digamos que a gente não está falando de petróleo, então vamos tirar um pouco a Petrobras para não confundir as coisas. Qualquer uma outra empresa, o que rege essa? Ela tem que ter algum tipo de documento, algum tipo de estatuto, alguma coisa que diga vai ser assim, e se quiser mudar, tem que mudar essa legislação interna, essa norma interna? Se nós falarmos de uma empresa que não é a Petrobras, tá? A mudança, a alteração da política de preços de uma empresa estará na mão do presidente, sim, em última instância. Tá? Acontece que um presidente de uma empresa que tem uma governança formalizada, ele anualmente aprova junto ao conselho o plano de negócios, o plano orçamentário, e ele vai, a sua meta principal é entregar esse plano, então, o volume de vendas e faturamento, as margens, o lucro, o custo de capital, tudo isso está combinado previamente. E aí ele, muitas vezes, dependendo das oscilações do mercado, ele pode alterar a política de preço, sim, desde que ele não fira os planos que estão combinados, desde que ele não fuja das metas que ele tem que buscar. Já na Petrobras, isso o impacto é diferente, porque a política de preços ela está muito ligada ao custo do barril de petróleo, que é uma commodity. Então, a política de preços da Petrobras ela está muito atrelada ao quanto eu pago pelo petróleo, quanto custa o refino, quanto custa a distribuição, quanto custam os impostos que incidem sobre esses bens, e aí ele tem que trabalhar com margens positivas de lucro. Tá? Deixa eu voltar um pouquinho no tempo. Isso ganhou esta conotação mais de proteção às regras da companhia a partir de 2017, a partir do governo Temer. Antes disso, havia mais flexibilidade nessa coisa da política de preços, tá certo? Então, se nós pegarmos o governo do PT, tanto o segundo mandato do governo Lula quanto o mandato da presidente Dilma, o presidente da República, de então, influenciava na política de preços, diretamente. Né? Então, o segundo mandato do Lula e os mandatos da Dilma,
neste período, houve sim uma interferência do governo federal para impedir reajustes da política de preços, tá certo? Mesmo com o aumento do preço do barril, mesmo com o aumento do dólar, eles seguravam preços para quê? Para poder controlar a inflação do país. Tá? Então, a Petrobras ela era utilizada, a política de preços da Petrobras era utilizada como margem de manobra de política monetária. Só que nós estamos falando de uma empresa de capital aberto que tem muitos acionistas que não são apenas o governo. E a missão desta empresa, definida por estatuto, não é atender à política monetária do governo de plantão. Ela está lá para entregar os resultados aos seus acionistas. Então, em 2017, houve a revisão do estatuto da Petrobras, que criou blindagem para a companhia proteger-se de interesses políticos ou político-partidários dos ocupantes do cargo do governo federal. Então, já desde o governo Temer, não há mais possibilidade dessa interferência acontecer livremente, como acontecia antes. E se vocês voltarem nesse período do governo do PT, que usou isso, na realidade não foi só o governo PT, mas este período de 2010, mais ou menos, até 2016, foi tão intenso essa pressão de preços para conter os preços da Petrobras, que fez com que a Petrobras se desvalorizasse muito no mundo, o preço das ações caiu e a empresa ficou altamente endividada, não para investir em projetos, mas para conter esse fluxo de caixa negativo que o controle de preços fazia. Então foi. Então, toda essa questão aí de como vai ser essa gestão e de quem pode mexer na gestão da empresa, isso está previsto hoje no Estatuto da Petrobras. Exatamente. Para fechar aqui o tema Petrobras, então. Exatamente. Até por isso que o presidente da República, agora no caso o Bolsonaro, ele, por mais que ele fique incomodado com a política de preço, ele está limitado na sua atuação dentro da Petrobras. O máximo que ele pode fazer é demitir o presidente. Só que o presidente que entra, ele tem que cumprir as regras da companhia, ele tem que entregar os planos de negócio, o orçamento, o resultado e tudo mais. Então, ele não pode atuar por interesses políticos do controlador da Petrobras. E como você falou, ele tem um plano de negócios feito no ano anterior. Se quiser ter algum tipo de interferência, só mexendo no plano de negócios do próximo ano. Exatamente. E aí isso depende também de uma autorização do Conselho Administrativo. E isso serve não só para a Petrobras, como você falou, mas para qualquer outra empresa. Para qualquer outra empresa, exatamente. Agora, então vamos falar um pouquinho. Então, isso aí fecha o conjunto governança corporativa? Esse processo todo de essa administração quase que compartilhada, é isso que garante, é isso que define uma governança corporativa? Se eu for pegar a base da definição do que é governança corporativa, são as estruturas, as políticas pelas quais os sócios da empresa controlam a sua empresa. Tá? Essa é a definição da governança. E os sócios de uma empresa SA, principalmente de capital aberto, controlam isso a partir da atuação do conselho de administração. Então, a governança de uma empresa, ela é o estágio acima do presidente executivo até os acionistas. Esse é o ambiente da governança. Do presidente para baixo é o que a gente chama de ambiente de gestão da empresa. Tá, e aí a gente tem uma série de coisas aí, um conceito que eu falei lá na abertura também, que é o compliance. Eu queria que você explicasse para a gente o que é esse conceito, que também está bastante na moda, digamos assim, pelo menos se ouve falar muito desse conceito de compliance. O compliance, aqui no Brasil também traduzido, né, como conformidade. Tá? Então, na prática, isso significa o quê? Que o compliance dentro de uma empresa existe para garantir que todas as regras formalizadas que estão previstas no estatuto, nos regimentos, nas políticas e nas normas estão sendo cumpridos. Então, a atuação dos profissionais está comply, ou seja, está em conformidade ao que as regras definem.
Tá? Então, o grande papel é um papel de monitoramento interno para garantir que a administração está atuando como mandam as regras formalizadas da companhia. Agora, essas mudanças sucessivas de presidentes, né? E aí a gente vai ficar indo e voltando no tema Petrobras. Essas mudanças sucessivas de presidentes, são 3 presidentes em 3 anos até agora. Qual é o impacto disso? Isso pode afetar essas regras de compliance? Afeta a estrutura da própria empresa? Qual é o impacto disso na empresa? Na prática, não afetam o compliance. Na prática, elas podem afetar a imagem da empresa perante os investidores e isso provocar uma fuga de investidores, o que vai, naturalmente, fazer com que a companhia perca valor de mercado. Tá certo? Então, se nós voltarmos para o período da demissão do presidente Castelo Branco e da nomeação do general Silvio Luna para assumir a Petrobras, como esse general não tinha uma atuação conhecida no mercado como um administrador, como um executivo, as ações da Petrobras caíram no mercado. Não é? Então, por quê? Porque o Bolsonaro, muito ligado às Forças Armadas, vai querer colocar um general, talvez esse general esteja mais afeito a afrouxar a gestão da companhia pelo interesse do presidente e não pelo interesse dos acionistas. Então, o que aconteceu naquele período? Tem um período de queda de ações. Aí, o general Silvio Luna, ao assumir, garante que todas as normas serão cumpridas. E atuou nesse sentido. A empresa, o mercado voltou a avaliar bem a gestão da empresa, o desempenho da empresa, e a empresa valorizou-se. Quando o governo Bolsonaro... A gente está citando Bolsonaro por uma questão de momento, mas qualquer governo que estiver sentado na cadeira de presidente e começar a criticar a política de preços da companhia, apesar dele não conseguir interferir diretamente, o mercado começa a ficar desconfiado. Será que ele está conseguindo, de alguma forma, influenciar a gestão para que haja uma ação muito mais de cunho político do que empresarial? E isso faz com que o investidor, muitas vezes, comece a vender as ações. Um grande volume de oferta de ações desvaloriza a empresa. Às vezes, a empresa perde 1 bilhão de valor de um dia para o outro. Tá. Agora, você falou, a gente está falando aqui de uma empresa que é uma empresa de capital misto, e aí é regida pela lei, mas ela é de capital misto e é regida pela lei das sociedades anônimas. Eu vou até pedir o Wagner para colocar aí para o nosso telespectador, para o internauta ter como referência, se ele quiser buscar, que é exatamente a lei das SA, que é uma lei que rege, assim, para a gente entender que tem uma série de regras, né, que regem esse mundo corporativo. E aí não só as empresas públicas, como as de capital misto, como a Petrobras, como as privadas também. Como é que fica? Hoje fala-se muito no papel social das empresas, né? E não estou falando aqui de empresas públicas nem de sociedade de capital misto, das privadas. Está super na moda uma sigla que é, né, do inglês, que é o ESG, que para o português é o ASG, que é o ambiental, o social e a governança, que as empresas precisam ter um papel social. Como é que é isso? Uma empresa tem que visar o lucro, mas também tem que visar o quê? O que é esse papel social de uma empresa que está na moda hoje, se falar? O termo em inglês também vem porque as preocupações com relação ao ESG, ou seja, meio ambiente, impactos sociais e da boa governança, isso veio pela demanda de investidores internacionais. Não é? Isso, na realidade, e não veio para o Brasil, isso foi lançado no mundo em 2019, se eu não me engano, por um grande fundo de investimentos norte-americano, que tem investimentos no mundo todo, e o presidente, então, fez uma diretriz para os seus executivos do mundo todo. Só invistam em empresas que tragam uma preocupação com os impactos que elas causam no meio ambiente, com o impacto que elas causam na sociedade e que elas tenham uma boa governança na sua administração. Daí veio o tal do ESG, o Environment, Social and Governance. Com relação a isso, o que dita isso? Né? Na realidade, dita que todos os empresários e os administradores das empresas, de qualquer porte, de qualquer ramo de atividade, capital aberto ou fechado, SA, limitada, tanto faz,
que eles tenham preocupações em como eles estão, a maneira deles atuarem está impactando o meio ambiente, está impactando a sociedade, e se eles têm uma boa governança que garanta uma administração com transparência e com equidade. Agora, isso não é novo, não é? Isso, na realidade, a própria lei das SAs, que já foi citada aqui, se eu não me engano, o artigo 116 dela, cita que é responsabilidade dos acionistas avaliar que impactos negativos essa empresa está causando no meio ambiente e na sociedade. O Código das Boas Práticas de Governança Corporativa do IBGC, Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, traz ali um dos pilares da boa governança é a responsabilidade corporativa, que trata exatamente disso, de como os acionistas e como os administradores têm que ter atenção aos aspectos negativos que a sua empresa possa causar, tanto no meio ambiente quanto na sociedade. Então, simplificando isso, Antônio, é assim, se eu estou, para poder produzir e obter lucro, se eu estou destruindo o meio ambiente ao meu redor, eu não estou construindo uma riqueza sustentável. Eu, de verdade, estou atuando em cima de uma base exploratória que eu destruo o meio ambiente e, para eu continuar vivendo, eu vou sair daqui e vou para outro lugar, porque esse eu já não consigo mais produzir. Ou, como a gente vê, por exemplo, a maneira como os colaboradores das empresas são tratados, né? E aí a gente pega casos em trabalho infantil, trabalho escravo, ou seja, é responsabilidade do empresário cuidar de que isso não aconteça na sua empresa, mas isso traz também uma externalidade quando leva o empresário está preocupado, mas eu estou comprando de alguém que tem essas práticas nocivas, não é? Então, hoje a gente vê, por exemplo, a Europa, os compradores de produtos brasileiros ligados ao agronegócio, muito preocupados. Será que a carne que nós estamos importando do Brasil vem de área de desmatamento? Será que a soja, o milho que nós estamos comprando do Brasil, veio de uma área, sei lá, da floresta que foi queimada para poder aumentar a área plantada? Então, tudo isso hoje leva com que o empresário se preocupe não apenas com o que ele faz na empresa dele, mas com quem ele faz negócios também, de quem ele está comprando. Tá, eu queria voltar para uma outra coisa para a gente fechar essa questão da governança das empresas, que existe uma preocupação muito grande de ingerência externa na empresa. Mas tem um outro ponto também que é muito importante, que é a transição de pessoas de uma empresa para outra, e isso foi tratado também lá atrás com uma legislação que é a lei da quarentena, ou seja, um presidente nas empresas estatais, né? Ou de capital misto. Um presidente não pode sair, um diretor importante não pode sair direto para trabalhar na sua concorrência. Em concorrentes do setor, ele tem aí 6 meses de quarentena. Mas daqui a 6 meses ele pode. Como é que fica a possibilidade de um presidente de uma estatal, por exemplo, passar 6 meses de quarentena, mas depois ele tem segredos ali dos projetos daquela empresa para os próximos 10 anos? Como é que fica isso? Bom, aí você tem a questão da proteção à empresa, porque em 6 meses muita coisa pode mudar na empresa, nos planos da empresa, mas não tira o conhecimento que aquela pessoa tem, não é? Então vamos pegar exemplos, executivos do Banco Central que acabam depois migrando para bancos privados, tá certo? Então cumpre-se a lei da quarentena de 6 meses e depois ele vai atuar. Logicamente ele tem conhecimento, ele tem referências dentro do Banco Central, mas ele não está mais pilotando as políticas dentro do Banco Central, e isso é uma coisa que muda também rapidamente, dependendo do cenário macroeconômico, dos planos do próprio governo e tudo mais. Então, é exatamente para isso, porque você tem o lado de proteger a empresa, mas eu também não posso, com isso, impedir um profissional de trabalhar, né? Porque em algum lugar ele vai ter que trabalhar. E se ele tem uma formação, como o exemplo que eu dei, do mercado financeiro, eu não posso imaginar que ele vai conseguir trabalhar em outros ramos de atividade, já que a formação dele é nesse sentido. Mas, antes de tudo, Antônio, tem as questões
éticas e responsabilidades da própria pessoa, não é? E aí, logicamente, a gente parte do princípio que essas pessoas têm esta ética à frente da maneira como eles lidam, né? Agora, se logicamente perceber que tem algum nível de interferência, do que o próprio mercado, também mais um termo em inglês, usa de insider information, né? Ou seja, de eu ter informações privilegiadas, aí a lei está aí para investigar e punir, se for o caso. E aí a gente tem legislação específica que protege, no caso, essas empresas ou essas instituições, né? Se a gente pensar aí em Banco Central, como você citou, e vários outros, ministérios, área de saúde também, a lei protege, você entende que protege hoje essas instituições? A lei protege e as empresas do setor privado, que são sérias e que contratam profissionais sérios, também têm as suas áreas de compliance para proteção interna. Tá certo? Então, a própria empresa investiga se não está tendo nenhum mal feito entre os administradores por interesses escusos, tá? Isso impede que problemas aconteçam? Não, não impede. Mas a gente consegue mitigar, controlar, fiscalizar e, se for o caso, punir. Você acredita que uma empresa privada que contrata alguém que veio do setor público, seja banco, seja combustível, seja saúde, o que quer que seja, se ela descobrir que o seu contratado está usando informações que ele trouxe de lá, ela pode puni-lo, pode demiti-lo, alguma coisa assim? Ela deveria fazer isso, né? Até porque, por um lado, você tem a visão de que, mas ele está me trazendo alguns ganhos. Mas, por outro lado, ele está me trazendo riscos, não é? Então, se a gente fala do ESG, é o G da governança que está apontando nesse caminho. Que tipo de empresa eu quero ter? Que tipo de relações com o mercado e como isso pode afetar negativamente a minha imagem? Luiz, eu vou agradecer a sua presença aqui na Agenda Econômica, o nosso tempo fechou. É bom esclarecer isso, a gente tem uma conversa marcada aí, então, para detalhar a questão do ESG, que também está super na moda e para além de moda, é uma coisa muito importante. Muito obrigada. Será um prazer, muito obrigado. E obrigada também a você que nos acompanhou até aqui. Este programa já está em nossas redes sociais, está no site da TV Senado, senado.leg.br/TV, está no canal da TV Senado no YouTube. Aproveita e se inscreve lá no nosso canal, ativa o sininho de notificações e faça parte aí dessa turma que está acompanhando a programação da TV Senado. Muito obrigada pela companhia, até a próxima Agenda Econômica.